como vocês estão? Conforme nós combinamos, vamos falar hoje sobre o famoso livre-arbítrio e por qual motivo a gente não tem livre-arbítrio. Não que não seja possível, mas a gente não tem conhecimento de como isso funciona quando a gente está no controle. Quando nós, seres humanos, estamos no controle daquilo que realmente conseguimos e desejamos. Então, a maioria das pessoas tem muitos planos, às vezes tem planejamento, tem organização, mas não consegue sair de certos processos repetitivos. É importante que a gente olhe para situações que a gente já planejou. Quantas vezes você falou assim, não vou fazer isso, não vou sentir isso, eu escolho fazer isso? Por exemplo, os all lovers não usam não, né? Eles, no começo de frases, eles usam sempre, boa noite, tudo bom, Lili? Então, é sempre importante que a gente entenda como o nosso cérebro funciona, porque muitas vezes nós somos iludidos, enganados, e não sabemos por qual motivo isso acontece, porque você só vai perceber que aquela situação foi um enredo que te levou a decisões erradas quando você repensa a situação, quando você começa a ter memórias daquilo. Então, quando a gente pensa em decisões, a gente vai tender sempre àquilo que eu já tenho na minha memória considerado como algo padrão, como algo normal, como algo reconhecido e familiar. Então, por isso a tendência de que muitas pessoas têm de voltar no relacionamento anterior, de voltar para casa dos pais. Por qual motivo? Porque aquilo é reconhecido como familiar. Por isso que histórias tristes, histórias de desgraça, muitas vezes elas são adaptadas à nossa vida. Por que isso acontece? Por qual motivo isso acontece? Acontece porque as nossas memórias é o que rege a nossa vida. Para que você tenha uma decisão de ataque ou defesa, em qualquer situação, você precisa entender como esse sistema funciona. Porque sempre vão ser por comparações. Então, se eu tenho uma repetição de hábitos negativos, de pensar memórias negativas, de voltar no passado com coisas negativas, a minha vida vai ser uma continuidade das coisas negativas. Por qual motivo? Porque dentro da minha memória, eu sou condicionada a ter situações negativas. E aquilo eu não percebo porque é familiar. É algo que o meu cérebro, e aí entra o córtex pré-frontal e o lobo, temporal medial. Então, o córtex é o que armazena e o lobo temporal medial, eles são ativos quando você precisa decidir alguma coisa. Então, é sempre um comparando com o outro para criar caminhos de decisão. E os caminhos de decisão, eles são aqueles que são mais familiares, que são mais conhecidos. Então, quando a gente pensa em tomar uma decisão, o primeiro lugar, né, que vai trazer é a memória daquela situação. Então, por isso que é tão difícil a gente mudar. Por isso que o livre-arbítrio não acontece do jeito que a gente quer. E muitas vezes nem do jeito que a gente se esforça para ser. E às vezes justamente essas memórias que trazem a gente a tristeza, a culpa, a mágoa, o ressentimento. Por qual motivo? Porque você vai relembrar aquela memória e vai lembrar da situação. Então, como o seu cérebro não conhece tempo, é como se você estivesse vivendo aquela situação de novo. Assim, é a estrutura do nosso cérebro. Não é a Vilma que quer isso, não sou eu como terapeuta, até eu gostaria que fosse diferente, porque eu também sou humana, eu também sofro essas consequências, e a informação tem ajudado muito a melhorar isso, né? As terapias do manual ajudam muito você a entender esse processo. Então, quando a gente pensa na tomada de decisão, é o córtex pré-frontal, que é praticamente essa parte da frente da nossa cabeça, tá? Que ela vai controlar o quê? Primeiro, os impulsos e vai gerenciar as emoções. É aqui que vai estar isso. O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar pegando a situação que ele está lendo através dos nossos olhos e dos nossos 6 sentidos, porque eu considero a intuição um sentido também, porque são 5, né? Mas eu considero a intuição também um sentido. Então, essas percepções que esses 6, como se fossem receptores, né? Vão me passar
e vai chegar, antes mesmo que eu me dê conta, ao meu córtex pré-frontal e vai fazer a comparação. Então, isso é familiar, isso não é familiar, isso é o que eu busco, isso não é o que eu busco. Isso, gente, em milionésimos de segundo. Então, como é que a gente tem livre-arbítrio se você não consegue controlar a sua memória? Né? O que está gravado ali. Por isso que uma criança, ela é muito mais, ela se joga muito mais nos riscos, e a gente tem um estudo que hoje fala que a parte pré-frontal, ela acontece até os 20 anos do desenvolvimento. Por isso que as adolescentes fazem escolhas erradas. E que a gente, daí, do jeito adulto, né, na forma adulta de ser, a gente começa a achar que, porque adolescente tem capacidade de tomar decisão. Essa parte aqui, ela amadurece até os 20 anos. Antes, nos estudos que a gente tinha, quando não tinha estudo de imagem, isso, a gente não conseguia estudar isso. Isso só acontecia depois de um tempo, né? Depois que a gente tinha... a gente considerava que depois dos 5, até os 7 anos, esse córtex já estaria desenvolvido. E hoje, através das imagens, a gente sabe que não. E isso explica por que o adolescente, né, ele mete tanto pé pelas mãos, ele não vê perigo, porque o banco de memórias dele é pequeno. Ele não tem muita experiência. Por isso que as pessoas, à medida que vão envelhecendo, elas vão tomando melhores decisões. Por qual motivo? Porque esse banco de memórias tem mais experiências. E aqui entra uma grande importância da gente ter atenção. Então, aquela pessoa que é multitarefa, ela não vai conseguir ter capacidade de avaliação e livre-arbítrio para escolher. Quanto mais ansiedade eu tenho, quanto mais eu quero alguma coisa e eu fico repetindo exatamente aquilo que eu quero, porque eu estou vendo que eu não vou ter. Porque vocês precisam entender, gente. Quando eu quero algo, eu estou vendo uma imagem, um cenário, uma memória no meu cérebro que eu não tenho. A gente só vai falar, eu não quero ser roubado porque eu estou vendo a possibilidade de ser roubado. Eu não quero ficar triste, eu estou vendo um cenário dentro da minha cabeça, uma memória dentro da minha cabeça de eu estar triste. Então, quando eu começo a entender que tem todo esse processo, eu percebo que eu não tenho livre-arbítrio. Eu percebo que eu não tenho capacidade de avaliar isso. Então, eu preciso ter consciência que isso está acontecendo. É o primeiro passo para a gente poder começar a realmente ter livre-arbítrio. Mas se eu não tenho isso, uma fala de alguém uma pessoa que eu acabei de conhecer, e ela vai trazer exemplo. Eu tenho uma memória que eu preciso de um curso de fotografia, certo? Eu tenho essa memória, eu preciso de um curso de fotografia. Quando eu ver alguém dando um curso de fotografia com aquela experiência que eu quero da minha memória, eu vou achar aquilo familiar. E eu vou confiar naquilo, porque seu cérebro não vai ver riscos. E nesse automático, se você for comprando à medida que vem essa memória, porque você acha que aquilo se encaixa naquilo que você está buscando, e isso é uma engrenagem, gente, é muito rápido. Então, a gente precisa entender essa conexão para que eu possa tomar mais decisões, para que eu possa tomar, inclusive, melhores decisões, né? Então, se a atenção é gerada dessa forma, como que eu vou ter atenção fazendo 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo? Eu vou fazer 3 ou 4 coisas mais ou menos. E aí, no meu cérebro, da minha memória, vai sempre estar com medo de errar. Então, se eu tenho registrado uma memória que eu erro muito, a tendência é que eu vou continuar errando. Por isso que uma pessoa que tem uma relação, às vezes, ruim, entra em outra relação ruim. Por qual motivo? Porque é familiar. Você reconhece alguma coisa familiar ali, você se identifica com alguma coisa familiar. Entendeu? Então, é importante que a gente tenha consciência desse processo que está ali. E, inclusive, dentro desse pré-córtex frontal, é onde também estão as nossas habilidades, que vai guardando informações à medida que nós vamos experienciando as coisas, vivenciando as coisas. Então, eu começo a ter experiência e falar, isso é bom, isso é ruim. E aí, qual que é a maior dificuldade? Porque quando a gente erra, a gente registra a memória de culpa, de menos valor, de tristeza. Entende? Faz sentido? Então,
entender esse processo para que eu possa fazer melhor uso dos meus recursos. Porque senão a gente fica naquela história de pegar papel no vento. Eu não entendo como é que eu tomo minhas decisões, daí vem e me falam que eu tenho livre-arbítrio para mudar as coisas, mas eu me esforço, eu me dedico, eu compro curso, eu faço um monte de coisas e não funciona. Mas, Vilma, você não está entendendo, funcionou para algumas pessoas, claro, porque aquela informação se conectou numa memória daquela pessoa que fechou como chave fechadura. E aí ela consegue realizar, ela tem experiência para isso. Mas a maioria das pessoas não tem aquela experiência, então ela não vai ter aquele resultado, porque o banco de memória dela não é igual. E como que eu faço, Vilma, então, para poder mudar isso? Fazendo experiências. Quando a gente faz os nossos tratamentos aqui para os All Lovers, o que é que a gente trabalha? A gente trabalha a experiência. A gente vai pegar uma memória antiga lá, porque eu sou telepata, então eu consigo ir lá no miolinho do cérebro da pessoa, pegar aquela informação, trabalhar aquela memória e não ressignificar, de jeito nenhum. Você não pode ressignificar uma memória de uma pessoa, porque ela não tem experiência. Aí você vai dar uma informação que ela não tem experiência e ela vai continuar tomando decisões erradas. Aí ela acerta essa, erra a outra. Acerta essa, erra a outra. E vive de uma bola de neve. Porque ela não entende o processo. Enquanto você não criar uma memória de entendimento para aquele processo ele vai ser considerado familiar. Bom, ruim. Se eu fui abusada, eu vou arrumar uma relação onde eu vou ser abusada. Se eu fui desvalorizada, eu vou entrar num lugar que vou ser desvalorizada. Porque a minha memória está repetida aqui. Você é desvalorizada, você é desvalorizada. Olha, tá vendo? Isso é uma desvalorização. E às vezes nem está acontecendo realmente. Só que como o seu cérebro é como um foco de luz. Eu tô falando, eu sou desvalorizada. Aquele foco de luz vai estar ali. E aí naquele foco de luz o resultado não vai ser bom. Então, entender esse processo, entender essa situação é tão importante. Por qual motivo? Porque se eu não entendo que eu estou reforçando aquilo que eu não quero, eu não vou ter resultados. Faz sentido aí, Lilian? Tá dando para entender? Então, isso, gente, não é a Vilma. Isso é a forma que a gente trabalha. É como o nosso cérebro funciona. Sabe? E aí você começa a procurar explicações e aquilo que você tá tendo de memória vai vir mais reforçado. Então, exemplo, por qual motivo uma pessoa fala um monte de coisa ruim e ela fala uma boa e naquela boa você se identifica. E aí cria elo. Por quê? Porque você se sente familiar daquela pessoa, ou daquela situação, ou daquele resultado. E você se torna uma presa fácil. Porque a sua memória vai olhar para aquilo, vai olhar para a realidade que está vendo e vai dizer que aquilo é familiar. E aí você pode fazer escolhas erradas. E isso, gente, a neurociência explica. Por qual motivo? Porque se eu só tenho memórias negativas, por mais que eu tenha momentos de felicidade, as minhas memórias são negativas. Vão ser ignoradas as coisas boas. Porque as memórias são negativas. Então, e quanto mais eu olho para o negativo, mais eu vou criar memória negativa, mais infeliz eu vou ficar. Não tem jeito. E não adianta também você ficar que nem papagaio de pirata, repetindo situações, repetindo coisas. Por qual motivo? Porque não funciona. Entender esse processo nosso de decisão. E a importância que a memória vai fazer nesse processo de decisão. Então, se eu só tenho memórias de relacionamentos ruins, a minha decisão vai ser ruim. Não tem jeito, porque eu não tenho referência. É igual você pegar, eu sempre falo isso para vocês, com a questão do GPS. Eu pego um GPS, coloco um endereço ruim, que vai dar numa favela, eu não tenho outra referência. E se eu não tenho outra referência, como é que eu vou tomar decisão? Como é que eu vou ter livre-arbítrio? Então, eu preciso tomar consciência quais são as minhas memórias, e perceber o que tá vindo na minha memória. Ah, por exemplo, eu tô olhando para uma pessoa falando em voz alta. Que a memória que vem é do meu pai brigando comigo. Isso é real? Não. Então eu tenho que criar uma nova memória para aquilo. Como que eu crio? Fazendo novas experiências. Vivenciando novas experiências. Por isso que só ter informação não resolve. Sabe? Só ter informação não faz com que a gente chegue aonde a gente quer.
É importante que a gente conheça esse funcionamento para que a gente possa entender a tomada de decisão, para que a gente possa entender o que a gente está causando na nossa vida através dessas memórias que muitas vezes não foram boas. As infâncias, principalmente o brasileiro, ele não é estimulado a ter independência, ele não é estimulado a ser adulto, né? É agora que o Instagram tá começando a entregar, gente, porque nem parecia que eu tava ao vivo aqui, pra vocês terem ideia da dificuldade que tá lidar com o Instagram. A gente tá, sim, com um problema seríssimo de liberdade de expressão aqui nesse sistema. Então, até para coisas que a gente está divulgando, que é essencial para o ser humano, o autoconhecimento, o conhecer as suas decisões, o saber como o seu cérebro impacta as suas decisões, saber como que você fica cego diante de verdades que você acredita, que são familiares e são usadas para te manipular, para vender coisas, para ter ligação com a sua memória. Então, por isso que colocam animais, cores, que são cores muitas vezes que vão mais pro infantil. Por qual motivo? Porque vai acionar a sua familiaridade e você vai querer aquilo. Mesma coisa foi usada na Coca-Cola. Se você pegar o exemplo, hoje a gente tem uma memória de que a Coca-Cola é de família, que é saudade. Comercial de margarina. Você pensa em margarina, você pensa em família unida, tal. Essas memórias, elas vão sendo reforçadas todos os dias. E essa falta de conhecimento da população, de um modo geral, faz com que ela se torne facilmente manipulável. Seja por medo, seja por culpa, seja por insegurança. Porque todo ser humano passa por isso, seja por raiva de não ter controle de alguma situação. Então todo ser humano faz isso. Por isso que algumas frases você pega sempre repetida no Instagram, alguns comerciais sempre repetidos. Para quê? Para reforçar a sua memória. E uma vez que reforça a sua memória, reforça o controle sobre você. Então, se você, população, sabe disso, o que você ganha com isso? Você ganha mais resultados. Por isso que as pessoas mais frias são as pessoas que mais têm sucesso. Porque elas conseguem ir além da memória. Elas conseguem criar foco, elas conseguem decidir. Então, segundo a Science, que é onde tem uma publicação de ações científicas, né? Só se publica ali o que é configurado, o que você tem certeza. Uma equipe de cientistas identificaram diferentes conjuntos de neurônios. O que é neurônios? Como fiozinhos de cabelo, que são responsáveis pelas tomadas de decisão, que vêm da base da memória, das lembranças que a gente tem. E isso, fala assim, mas isso é rígido. Por isso que não existe, quando a pessoa fala assim, isso é destino. Não existe destino. O destino vai ser baseado nas suas memórias. Se as minhas memórias dizem que o meu destino é ser rica, eu posso ser rica, mas eu preciso ter memórias para isso. Se eu não tenho memória e referência de como é ser rico, eu vou ganhar dinheiro e vou perder. Porque eu não tenho informação, eu não tenho conhecimento de como isso funciona. Então, a importância da gente entender, você acha que algo é publicado numa revista como a Science ia ser algo à toa? Não é, gente. O problema é que não chega aqui no Brasil essas informações. Não chega no Brasil como que a gente é manipulado. Quantas vezes, escreve aí, se alguma vez você já tomou uma decisão por impulso e depois percebeu que foi enganado. Não era aquilo, que você não percebeu alguma fala, alguma coisa que, quando você vai numa loja de R$1,99 também, que você acaba comprando uma coisa que você não precisa, porque na sua memória você lembra que aquilo é útil. Exemplo da loja de R$1,99 é um dos bons exemplos quando você fala da memória. Às vezes você chega numa loja loja de R$1,99 barata, porque daí você tem o dinheiro, você tem uma memória, que você tem dinheiro para comprar aquilo. Na sua memória você tinha necessidade de alguma coisa parecida com aquilo. Aí você vai e compra. Só que você não teve uma análise crítica dessa compra. Resultado, você vai chegar em casa e às vezes você nunca vai usar. Por quê? Porque era familiar ter aquilo, mas não era necessário. Então, na tomada de decisão, no relacionamento, da decisão com os filhos, tudo acaba acontecendo dessa fase. Por isso que quando a gente vai ficando mais velho, o banco de memória aumenta, suas decisões também melhoram. O seu controle emocional melhora, porque daí não precisa ficar atacando tudo, você tem mais referências. Por isso a importância de você conviver com mais outras pessoas, aprender a avaliar as coisas além do que você tem certeza. E uma pessoa multitarefa não tem tempo para isso.
Então ele fica escravizado pelas memórias que ele tem. Se é uma memória negativa de menos valor, se é uma memória negativa de crítica, se é uma memória negativa de rejeição, não importa quanto de dinheiro você tem no bolso, isso não vai te fazer feliz. Tá aí o Whindersson Nunes, né, que tá internado lá, e fora outras pessoas que já tiveram problema aí, que a gente não precisa nem mencionar, é que esse caso tá muito em voga. Mas a gente tem várias referências. Então, se eu tenho uma referência de memória de uma memória de um relacionamento ruim, quando eu for pro próximo relacionamento, eu vou estar com aquela memória batendo ali, ó. Se relacionar é ruim, se relacionar é ruim, se relacionar é ruim. Se eu ouvir muitas vezes uma memória dizendo que homem não é bom, homem não é saudável, eu vou para um relacionamento com aquela etiqueta já do relacionamento. Então eu não vou mais conseguir ter um relacionamento muito mais saudável. Por isso que algumas empresas ficam você mandando assistir filme todo dia, livro, para você ficar envolvido naquele processo e não enxergar o que está acontecendo. Mesma coisa, um relacionamento abusivo. A pessoa vai invadindo o espaço e tomando conta da sua memória. A hora que você percebe, você tá tão emaranhado que você não sabe como sair. Então, entendendo esse processo, você vai tomando posse do poder de decisão. Porque senão a gente vai repetir a vida dos nossos pais. De formas diferentes, mas vai repetir. Porque a memória que tem ali é a memória daquela situação. E quando você vai ficando mais velho, você vai percebendo o quanto você repete coisas dos seus pais. O quanto a gente não se dá conta de como isso acontece. Então, as doenças também hereditárias, claro, você já tem um gene ali que leva àquela situação. Mas a repetição da atitude que gera aquela situação, que foi aprendida, que é a memória que você tem do que os pais falavam, tá na sua cabeça. Então, se, por exemplo, eu começo a ter muita dor do joelho, minha avó tinha artrose, eu vou começar a achar que eu tenho artrose, porque eu tenho uma memória disso. Eu tenho uma memória daquela artrose da minha avó. Então, quando minha avó tinha dor no joelho, era artrose. Eu também estou com artrose. Eu começo a criar aquilo no hábito do meu corpo. Eu começo a não fazer exercício, eu começo a sentir mais dor, aí aquele gene, ele desenvolve. Então, a gente precisa entender o poder que as nossas memórias têm. Se eu tenho uma memória ruim de traição, de falta de dinheiro, de dificuldade, sou eu que reforço essa memória toda vez que eu relembro aquilo. Eu dou um reforço na memória. Qual a chance da minha vida ser feliz? Nenhuma, porque eu estou olhando para o que deu errado. Eu não tenho memória do que é dar certo no relacionamento. Eu não tenho memória de como ser o melhor pai. Eu não tenho memória de como não ter vício no álcool. Eu só sei fazer isso. Então, para que eu possa ir além, eu tenho que mudar aquela memória. E como que eu mudo aquela memória? Eu mudo aquela memória tendo novas atitudes, criando novas experiências. E aí, por vergonha, porque daí eu tenho uma memória que eu era um alcoólatra, por exemplo. Eu tenho uma memória que eu era um viciado. Eu tenho uma memória que eu era uma pessoa criticada pela minha família. Quando eu tento fazer algo diferente, por eu não ter referência, eu vou sentir medo. Por quê? Porque o meu cérebro vai olhar para a situação, vai comparar no córtex pré-frontal, não tem referência, ele vai considerar aquilo um risco. E é justamente o que você quer ser feliz, quer deixar o vício, quer ter novas experiências. A tendência vai ser sempre voltar para o ponto de origem. Se a gente não entender isso, não tem jeito. A gente pode fazer, olha, gente, eu falo pra vocês podem tomar o remédio de tarja preta que vocês quiserem, vocês podem, não tô falando que não precise, tá? Muitas pessoas têm dificuldades químicas no corpo e precisam sim que tenha a reposição disso através de medicação, sim, tá? Mas só medicação não resolve, como só fazer terapia também não resolve. Se a pessoa não está disposta a deixar aquela memória no lugar que ela tem que ficar, que é no passado, toda vez que você pensar numa traição, toda vez que você pensar no álcool, aquela memória vai vir intensa. E vai vir numa gastura. Quanto mais eu pensar, mais eu vou querer. Por isso que não adianta falar assim, me perdoe, sinto muito 1 milhão de vezes. Se eu tô me perdoando, eu tô lembrando daquela memória, eu tô reforçando a memória. Por mais que eu queira perdoar, aquela dor vai continuar ali. Então não adianta. Aí eu vou ressignifico a memória. Aí eu crio uma memória ruim de novo. Eu tenho que deixar no que ficou. E eu só deixo criando novas experiências. Então, se
Ia no bar, não tinha controle, eu vou num bar hoje, vou comprar alguma coisa e vou voltar para trás e vou mostrar que eu tenho controle. A partir do momento que eu começo a fazer isso, eu começo a mostrar pro meu cérebro memórias diferentes daquela. Mas não adianta nada, eu chego lá e falo, eu quero álcool, eu quero álcool, eu quero álcool. Gente, não vai adiantar. E o que acontece? Tudo ao nosso redor estimula essa memória do vício, essa memória da dificuldade, essa memória da traição. Por quê? Porque o meu hiperfoco, né? A minha atenção tá muito mais naquilo, porque aquilo é um risco para mim. Então eu vou ficar forçando, forçando, forçando. E quando a gente vai para a necessidade de uma flexibilidade melhor na nossa vida, vocês estão entendendo? Quando você vai para uma necessidade de flexibilizar melhor a sua vida e desapegar das coisas, porque a culpa nos faz apegar à memória. A culpa, a vergonha nos faz apegar àquela situação. Quanto mais eu me apego a uma situação, mais aquilo fica ruim para mim. Mais aquilo dificulta a minha vida. Então, é importante que a gente entenda isso, que a gente aprenda a lidar com isso, para que possamos ter resultados melhores. Vocês entendem? Que a sua vida é o resultado das suas memórias. Se você não administrar suas memórias, você vai virar refém de você mesmo, escravizado pelas suas memórias. Por tudo que você ouviu, por tudo que você percebeu, porque às vezes aquilo que aconteceu não é verdade. Você registrou a memória daquilo do seu jeito. Eu posso pegar uma outra pessoa que viveu a mesma experiência e ter uma outra percepção daquele ambiente. Por qual motivo? Porque cada ser humano tem a sua memória, tem a sua percepção, tem o seu temperamento. E é baseado nisso que eles vão ter X, Y, Z resultados. Não tem jeito, tá? Então, segundo a Science, nessa publicação que os neurocientistas lá fizeram, que foi uma equipe, a capacidade, eles falam assim, que um aspecto essencial da flexibilidade cognitiva é a nossa capacidade de buscar seletivamente informações na memória quando nós precisamos dela. Por isso que para escrever você fica repetindo várias vezes a letra A, B, você fica repetindo, tabuada, você não fica repetindo? Quando você vai para uma empresa, você fica fazendo várias vezes um trabalho até você fazer aquilo de modo automático. No começo, como você não tem ideia, você não tem memória disso, você vai anotar no caderno, você vai fazer a rotina, tudo mais. A partir do momento que você começa a ter memória de como fazer isso, você já não precisa anotar mais. E aí você começa a perceber isso que os neurocientistas estão falando, né? Então, essa é a primeira vez, né, que estudando, né, com neurônios, eles são descritos que sinalizam decisões baseadas na memória. Então, esse estudo da Science, ele fala que nossas memórias são transferidas para o lobo frontal e são de quando a gente necessita para tomada de decisão. Então, é importante entender que esse estudo vai ajudar nos problemas como Alzheimer, epilepsia, esquizofrenia, sabe? E foi feito com pessoas que tinham convulsões também. Então, é importante você entender que essa memória vai ajudar a gente a tomar decisões. E quanto mais flexível uma pessoa for, eu falo que hoje em dia a gente não vive porque é forte. A gente sobrevive, quem melhor sobrevive é quem consegue se adaptar melhor. É quem desapega mais rápido, é quem consegue interações maiores tanto com a parte do lobo frontal e temporal e o córtex, como também com as interações que os dois lados do cérebro ocorrem, né? Para a gente poder lidar com isso. Então, entender que esses resultados, né? Eles são ativados juntos. E a gente não percebe, é muito rápido, é milionésimo de segundo. A gente faz isso desde que nasceu, gente. Então, a gente não percebe esses hábitos de olhar para a memória e comparar. Quando eu entro eu entro numa lanchonete. Se eu fui muito criticada, eu vou entrar numa lanchonete e vou lembrar da memória aonde as pessoas que olhavam, que estavam ali na lanchonete, criticavam. Exemplo, eu tenho a memória de quando eu fui numa lanchonete, a minha mãe e minha tia estavam sentadas e me olharam lá da mesa. E aí fizeram uma comparação, olha, a Vilma é bonita, mas a outra, porque eu tenho uma irmã com o mesmo nome que morreu antes de mim. A Vilma é bonita, mas a outra Vilma era mais bonita. Então eu tive que trabalhar essa memória. O que eu tinha na memória? Eu tinha uma memória que falava pra mim que era bonita, vinha a comparação. E eu me sentia mal.
E às vezes a pessoa que estava falando comigo, ela achava que estava me elogiando, que estava tudo mais. Da minha percepção, da minha memória, aquilo era uma crítica. Aquilo era algo ruim. E aí quando eu começo a perceber que é uma memória, não é um fato, eu começo a me arriscar mais, a enfrentar mais experiências, para que eu tenha um banco de dados mais amplo. Vocês estão entendendo? Porque sem isso, a gente não consegue trabalhar. Por isso que muitas vezes as pessoas estudam, tem muita informação, mas tem pouca experiência. E a informação muitas vezes não gera memória. Ela só vai gerar memória daquilo que ela reconhecer como familiar. Aquilo que ela não reconhece vai passar batido. Por isso que numa reunião, por exemplo, alguém percebe a fala A, alguém percebe a fala B, o outro percebe a fala C. Num casamento, num relacionamento, a pessoa fala A, o outro entende B. Porque a memória do A, né, do homem, por exemplo, é diferente da memória da mulher. A memória da mulher tinha uma X de informação para aquela situação. A memória do homem tem um X de informação para aquela situação. E aí os dois vão tentar interagir. Os dois, quantas vezes a gente está falando a mesma coisa que o outro e a gente acaba discutindo porque o outro não entende o nosso ponto de vista. E aí nós também não entendemos essa parte da cooperação da memória. Então, se eu quero ter um relacionamento bom, se eu quero ter tanto profissional, social, familiar, eu preciso entender que o meu ponto de vista está ligado à minha memória pessoal, ao meu entendimento pessoal. E aí, através desse entendimento pessoal, que eu vou ter X, Y, Z resultados. Até lá, você está preso nessa redoma de repetição. Até lá, você está preso nos resultados que você tem na sua memória. E você vai ter medo de fazer coisas que não estão registradas na sua memória. Então, entendendo tudo isso, eu vou sair de guerras. Porque às vezes eu tenho uma guerra pessoal e fico brigando com o mundo, porque na minha memória eu sempre tive que brigar pelo meu espaço. Só que agora eu sou adulta, eu estou num outro ambiente, numa outra realidade, e eu não preciso mais agir dessa forma. Só que como a memória que está ali é ruim, eu vou ver perigo em todo lugar. Mesma coisa, se eu tenho uma memória de vergonha, eu reforço aquela vergonha o tempo inteiro, eu vou começar a entrar em depressão, porque a vergonha leva a uma depressão, a tristeza, né? Eu tenho vergonha de quem eu sou, tenho vergonha do que eu faço, eu vou ficar triste, eu vou me isolar, automaticamente eu vou cair numa situação negativa e posso, se eu tiver facilidade para entrar nisso, eu posso entrar numa depressão. Então a gente precisa estar um pouco mais atento ao que a gente é. Um pouco mais atento a como nós decidimos a nossa vida. Entender que até os 20 anos, essa parte de decisão não está amadurecida. Por isso que adolescente faz coisas que a gente adulto fala, nossa, mas como é que fez isso? Fez isso porque não tem maturidade, porque não tem memória, porque não tem experiência. Não adianta, a gente não deu experiência para o filho quando era pequeno, ficou poupando ele do sofrimento, agora ele é adulto, não tem referência, não tem memória. E aí as mães não entendem quando a gente fala isso, que a gente acha que a gente está sendo cruel, que a gente está sendo rígido. Não, gente, tem estudos científicos que falam que o cérebro funciona desse jeito. Ai, mas eu não quero que seja desse jeito. Minha querida, goste você ou não, é um sistema e você tem esse sistema dentro do seu corpo, dentro do seu cérebro. Ou você usa ele a seu favor, ou você é escravo do que você quiser, da memória que você quiser. Mas livre-arbítrio é algo que você não vai ter. Então, quando a gente fala para um filho, para alguém assim, você tem livre-arbítrio? Não, não tem. A princípio, você está escravizado das suas memórias. Então, se você quer ter resultados diferentes, você deseja ter uma vida mais plena, né? É importante que a gente entenda esse processo. Quer entrar ao vivo, do Lucy? Eu aceito você que a gente conversa sobre isso. Então, é importante que a gente entenda isso. Até os 20 anos, esse pré-córtex aqui, pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, tá? Tem várias outras divisões dentro. Ela não está pronta, ela não está desenvolvida, porque o banco de memórias é muito pequeno. Então, se eu quero um banco de memórias maior, eu desejo ter eu preciso ter novas experiências. Então, eu acabo, chamei você aqui. Eu acabo indo para aquele processo. Eu não conheço. Oi, Andréia, tudo bem? Estou falando justamente
das memórias, mulher. Você que passou aí agora esses dias que sofreu bastante com essas informações, né, Lúcia? Nossa, Como é que está sendo para você aprender a lidar com isso? desafio. Toda hora vigiando os pensamentos, buscando como mudar a ação, né? E tem melhorado. Olha, eu não tenho palavras, porque desde o dia que eu fiz a primeira constelação, a segunda, já tomei outra postura, né? Tô escolhendo realmente a. Tô feliz, assim, é um desafio, né? Mas é uma guerra mental constante. É uma guerra assim travada, onde igual hoje foi muito legal da forma que você compartilhou, já me ajudou a ter um entendimento melhor de quanto eu preciso olhar que Deus que Ele está cuidando, que eu tenho que olhar para frente, né? É um desafio, mas eu tô E é assim, você tá feliz, né? E eu também, e eu tô te vendo mais leve, sabe, Lúcia? As sessões, elas são às vezes meio dark, né? Eu tá mancada voando para todo lado. Não, mas precisa, não tem como, porque sabe o que eu percebo? Tudo que você falou faz muito sentido e depois você vai descobrindo essas demências. Meu, é muito louco. Gente, tem que ser muito urgente. Porque se eu não melhorar isso, a tendência é realmente acontecer tudo isso que você falou. E faz Sim. muito sentido. Aí, conversando com a minha irmã, ela falou: Você não sabe que tem isso na família? Eu falei: Não, meu Deus. É o problema, a Wanda. Claro que tem. O Vinícius tem problema. Meu sobrinho, que é o filho dela, que só que ele não aceita ajuda. É diferente, né? Então, mas a gente pode ajudar ele indiretamente, a mãe ajudando o filho, porque se ela curar nela, ela transfere para ele. Só Por- que ela tem muita raiva dele. Raiva sim. Ela não gosta da postura dele. Eu falei, Wanda, você tem que amar. Porque queira ou não, você vai amar de qualquer jeito. Porque por mais que você fale que você não ama, olha você tomando a frente da situação. Olha você de novo Mas não falando é que que ela não. não ama, Lúcia. Ó, aí é memória, que eu tô explicando justamente agora. A memória dela em relação a ele é uma memória ruim. É, Não que ele seja ruim, você entende? Mas a lembrança que ela possui dele é uma lembrança ruim. Então, quando o cérebro olha para ela, para ele vai buscar a lembrança, a leitura que ela tem memorial dele. E é uma leitura ruim. é. É ela que tem que trazer mais coisa legal para a leitura que ela faz dele, e aí, consequentemente, ela vai ter melhor resultado. E tanto quando eu falei pra ela sobre a minha arrogância, a minha ganância. Gente, aí o povo falou, mas você não é arrogante. Eu falei, sou sim, caramba! Aí a Wanda, como? Se você é arrogante, eu sou o quê então? Eu falei, pelo amor de Deus, o que vai ser da gente, meu Deus? O É, que vai ser? mas a parte boa, que a informação que eu estou passando para você está passando para eles. Aos poucos você vai entender melhor e eles Sim. também. Você entende a importância desse processo que você está fazendo? Inclusive com quem você está convivendo no trabalho, No tudo, porque eles trabalho, eu vão começar a compartilhei com a minha perceber uma nova amiga. luz. Ela falou, e assim comecei a observar ela também. E eu falei, gente, é muito legal, porque aí já comecei a fazer a mudança, observando as minhas posturas e minhas caras e careta, meu Deus. Eu sei, Eu tenho que provar, né, Lúcia? Se eu não provar, vocês não acreditam em mim. meu, eu falei, minhas caras e careta, porque eu não falo, mas o meu corpo fala o tempo inteiro. Fala, você fala muito pela expressão facial, sabe? E agora, Lúcia, sabe o que é o mais gostoso? Eu tô vendo uma Lúcia mais leve. Meu solé. Você lembra? Não sei se você lembra quando a gente fez o primeiro contato para você hoje. A Lilian também teve essa experiência. Então, foi tão interessante essa liberdade, porque você está tendo liberdade, Lúcia, agora. Real. Se enxergar, né? E a Principalmente liberdade de escolher melhor. de saber que eu posso fazer diferente, que eu tenho, igual você falou, olha pra frente. E aí, hoje, falando pra minha amiga, ela, Lúcia, Roponopono, Roponopono não resolveu a minha vida até hoje. Ai, que ódio. Então, mas é que o Ho Oponopono, olha bem como por qual motivo não funciona. Primeiro, porque quando você fala do Ho Oponopono, qual é a memória que você fortalece? Perdão, sei lá. Não, Sinto você muito, reforça o erro. incentivando que você errou, que você foi errada, que me perdoa, sinto muito, me perdoa. Ai, eu falo, mas isso não gira, não muda, não é uma coisa assim. Eu falei, mas não tá fazendo sentido. Aí daqui a pouco aí eu usei aquela palavra também que eu não sei se faz sentido, deixo com você o que é seu, fico com o que é meu, ou respeito as escolhas que você tem feito, te dou um lugar. Aí Essa, começa a usar o. isso é ótimo. Aí eu Isso falo assim, por essa é amor uma a frase você, eu ótima. deixo você ir, por amor a você, eu faço diferente. Mas o deixa ir, não.
Não, é. Porque você não tem direito a decidir a vida do outro. Ah, tá. Tá? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente começa a ser de novo impositivo. A tendência é a gente mudar Não, porque a vai memória. fazendo sentido, né? Da arrogância, de novo, arrogância. Meu Deus, eu É, tô deixando voltando a. alguém. Tô deixando alguém pra onde? Quem você pensa que é pra deixar alguma coisa? Meu, é muito louco. Mas o problema é que a gente não tem esse treinamento, Lúcia. É. Então não tem como a gente fazer escolhas memórias melhores, porque a memória que estava registrada, você não ia perceber isso sozinha. Não. Porque no seu cérebro isso é normal. Isso é o padrão da Lúcia. Então é familiar. Olha lá, ó, a Lilian falando, ó. Lembro que antes eu andava na rua com um semblante de uma pessoa nervosa. Hoje meu semblante é leve e de paz. E todo mundo Mas o treino é constante. e fazendo amizade, começou todo mundo. Oi, tudo bem? Todo mundo tá me vendo. As pessoas estão me enxergando. Na academia, a moça, nossa, peguei até o telefone dela, nossa, eu falei, legal, você tá aqui 4h30 da manhã? Eu falei, tô. Você não sabe esse desafio, mas eu tô. É muito E é legal, sabe? É. É legal porque você muda o campo. Você tá percebendo que tá mudando o seu campo? Tá vindo outras pessoas, tudo, porque mudou a memória. Gente nova, gente nova. Onde eu tô chegando, as pessoas na academia falam, as duas senhorinhas bem mais idosas, assim. Eu não sou idosa, né? Claro que sou jovem. Sim, Eu tô mas é jovem, somos jovens. Ela é idosa, senhoras mesmo, acho que deve ser 70 anos, e elas, nossa, que legal que você já tá aqui. Você tá indo embora? Eu falei, tô. Eu falei, nossa. E é muito legal a forma que elas olham e a diferença, você vê, é nítido. Como nítido, a né? minha postura e a forma. Nossa, aí você começa a ver, nossa, eu tô muito grata, porque não tem outro jeito, porque do tempo que eu tô tentando fazer alguma coisa, minha filha. Não, e o legal que está acontecendo, né, Lúcia? O bom que está acontecendo, porque o mais difícil para a gente quando está no tratamento, né? Porque isso é um tratamento, no primeiro momento é um treinamento. Quando a gente está no treinamento, no tratamento, a tendência é esperar muito tempo para ter resultado. Você está na segunda sessão. Aí eu falei pro Geraldo, eu sou arrogante. Ele, não, você não é arrogante. Mas como não? Eu não sou. Falei, querido, pelo amor de Deus, arrogante, claro que eu sou. Não, você não é, imagina. Ah, por favor, deixa a minha arrogância aqui que ela vai se superar. Vai esperar. Porque tudo que eu nego, eu não posso mudar. E a maioria das pessoas, elas têm vergonha de ver as falhas. E a carência? Mas a gente é humano. E a carência que eu percebi? Meu Deus. Meu Deus. Mas aí você se defendia, Lúcia. Tudo bem que eu sou carente. Essa autocrítica é muito grande, mas assim... Mas o que está fazendo a diferença, igual hoje nessa parte de eu ficar nesse mental, de ficar olhando lá para a pessoa que fez o mal para mim, e eu falando, não, mas poxa vida, até poderia ter dado certo. Arrumando um jeitinho para encaixar a pessoa na minha vida, mas que... Porque é familiar. É. Porque no seu cérebro aquilo era familiar, ir para o novo era o risco. Então a gente fica, o cérebro fica sabotando a gente, por isso que não tem livre-arbítrio. A gente vira refém dessa memória. Quando você entende o processo, aí você começa a se libertar. Porque aí você começa a ter coragem de ir para novas experiências, você entende? Mas até então, o nosso cérebro sabota a visão que a gente tem até da situação. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente está em terapia, em tratamento e tudo mais, só que como não é tratado, porque eu só consigo fazer isso pela telepatia, né, Lúcia? Porque se fosse esperar eu descobrir de você contando, a gente nunca ia chegar nesse nível. Não, porque primeiramente não tem essa memória. Ela não é... É muito ela é muito sutil, é sutil demais, porque eu penso que é muito sutil, porque só eu realmente me vigiando e indo para as perguntas que você falou, vou para as perguntas, qual? Não, agora, como? Não é por quê, como? Aí eu tô... Como? Como? É um treino. A Lilian sofreu no começo também. Nossa, a Lilian também estava saindo de um relacionamento ruim, no começo ela tentou voltar... Até o cérebro da gente entender que a gente merece coisa melhor, criar uma memória de valor. Porque o que a gente é treinado e repetido desde criança? Que nós não temos valor. Que o que a gente escolhe não é bom. Quando a gente é criança, a gente vai fazer alguma coisa. Isso não é bom. Ó, você tá sendo demais. Tá pondo uma roupa mais curta? Ó, isso tá muito curto. Homem não presta. Tenha medo de quem saia na rua. Não faça amizade com estranho. Como é que a gente vai viver? Para pensar. Olha bem. A minha mãe a vida inteira, ninguém é amigo, só nós somos amigos, não existe amigos. E aí, o que
acontece? Você vai para a vida e fica isolado, porque a memória que você tem é que ninguém é confiável. E você não Aí a cria gente se torna laços, arrogante não para cria, né, o afastar. laço. É Não bem isso. cria Não cria laços, ponte, não cria. destrói ponte. Bem isso mesmo. Não cria. Então, por isso a importância da gente treinar. Por isso que é treinamento. Tem que ficar treinando, tá atenta, porque o caminho antigo, a memória antiga é a base, é onde você deu a largada. É que nem numa corrida, tá? Quer ver o exemplo? Você tá lá trabalhando, olhava as anotações sempre, a Lilian, olhava as anotações toda hora. Todo mundo fica olhando. Eu escrevo 300 vezes a mesma coisa, copio de novo. Peraí, vou escrever de novo, porque acho que eu não entendi. Gente... É incrível. E aí você percebe o quanto o nosso cérebro sabota. Falei, não, vou repetir de novo para ver se entra, porque, meu, escrevo. Falei, não, vou pegar um livro só de caderno repetindo umas 10 vezes para ver se a coisa. Toda hora que eu tiver no sentimento de querer ir para olhar para trás ou de querer voltar, não, pera, vamos de novo. E é muito legal que vai vir a resposta. Não, e sabe o que é bom, Lúcia, disso? Se eu não estimulo o meu cérebro, porque qual é o caminho que a gente estava indo? Para ter um problema de demência, porque é um gene que é reativo na sua família. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está criando novos cabelinhos, novos neurônios, novas experiências. Você não tem ideia do quanto o cérebro precisa disso. Então, andar por caminhos novos, ter novos, que no seu caso, conhecer novos relacionamentos, ir para ambientes diferentes, porque o cérebro vai querer levar sempre para o mesmo lugar. Porque ele considera aquilo seguro. Você tem que lembrar, o nosso sistema humano, ele é feito para sobreviver. Então, o novo sempre vai ser um risco para a sobrevivência, ele vai sabotar. Então, e aí a gente vai atrofiar. Sabe uva, né, que vai murchando? O cérebro também. Sim. Então eu preciso estar sempre, é que nem na uva, precisa pôr sempre informação ali para ele ficar sempre ativo. Sim. E vai abrindo, né? Entendi. Igual eu falei, tudo vai fazendo a diferença. Vai expandindo e é maravilhoso, Lúcia. Eu agradeço demais a sua confiança. Você é uma mulher incrível, tem uma coragem incrível também. É um ser humano que ainda não conhece todo o seu potencial, mas você tem ideia. Você só está pondo o pezinho na borda do sucesso. Você pode ter certeza que tem muita coisa. Aí, quanto mais eu expando essa capacidade, mais as coisas começam a chegar até mim. Porque se eu tô tensa, se eu tô rígida, tentando controlar as coisas, o meu campo está muito restrito. As pessoas não me enxergam. Que nem você falou. Agora parece que está todo mundo me enxergando, porque ampliou o campo. Mas amplia. As pessoas até me enxergavam, mas de outra forma. Mas já percebi que está sendo diferente e de outra forma. E assim eu fico. E a comunicação, né? Diferente. E é muito legal, eu estou feliz. Eu estou assim, igual eu falei, o conflito é direto. Assim, o conflito ele vem igual agora. Quando vem os pensamentos, opa, peraí, deixa eu voltar. Aí eu estou conseguindo me trabalhar. Não ficar tanto. Né? É esse o segredo. Na nossa terapia manual, a gente não ressignifica, a gente entende, peraí, o que está acontecendo? Está acontecendo tal coisa, então vou trabalhar isso. Claro que a gente tirou algumas travas através da constelação, né, da sistêmica, que a gente está conversando aqui ao lado, está vendo a movimentação também visual, né, Lúcia? Uhum. Você via visual ali o que estava acontecendo, e aí a gente pode entender melhor esse processo. E aí o cérebro vai criando memória de como olhar para a situação. E isso vai fazer com que você tenha melhores escolhas. Não é o mundo que mudou, é a Lúcia que está vendo de uma outra forma. Sim, comecei já a ser mais a seguir as regras, né, lá dentro do meu trabalho. Aí, igual hoje, ela, você fazer o quê? Eu falei, eu vou fazer isso. Ela, Lúcia, o que você acha disso? Eu falei, legal, vou fazer. Aí fui lá e voltei. Porque normalmente, vou fazer isso, não, vou fazer isso aqui. Tudo bem que ela não é minha chefe, mas assim, eu tenho que estar em harmonia. Aí a menina que não falava comigo hoje, aí eu falei pra ela assim, posso olhar seu biquíni? Ela, pode. Eu, tá bom. Legal, obrigada, tá? Eu, pelo amor de... Porque ela não quer falar comigo nem com reza. Eu falei, filha, né? Vamos fluir, né? Pelo amor de Deus. Que não mas é porque a memória que ela... E a gente precisa entender isso, que a memória que ela tem de você é de risco, de perigo. Não que você seja um perigo, mas é a leitura que ela gravou na memória dela, entende? Como eu falei da sua irmã. A leitura que ela tem gravada, mesmo que o seu sobrinho mude, a leitura que a sua irmã tem dele é uma leitura, uma memória ruim. Então, ela não enxerga o que teve de mudança. Por isso que você agora consegue enxergar isso.
do que Então, ela ele tá chegou, fazendo. então, e Mas antes ela não. veio até em casa, eu fiz bolo. E assim, normalmente eu ia ficar tipo assim, com ela, a raiva e assim, me sentindo vítima, né? Mas normalmente não. O que que eu fiz? A gente mudou, eu fiz a postura de adulta, ficamos ali convivendo, ela falou que me amava, que ela cuidava. Aí ela falou tudo que ela já tinha falado, que ela estava junto, né? Que gosta de falar família. Quem vai te ajudar no. Como você falou? Quem é que você vai te ajudar fora você? Sua família. Isso. Quem iria te ajudar fora você? Se É, você ficasse impossibilitada, quem você chamaria? é. É a família. Aí fui servir minha irmã, ajudei todo mundo. Aí, quer dizer, fiz várias coisas. Assim, coisa leve, fui leve, entendeu? Olha, eu tava no mercado, pai, você vai querer esse queijo? Que a minha irmã quis sobrecarregar ela, né? Eu falei, não, eu vou comprar o queijo, peraí. Então eu fiz algumas coisas e é muito legal servir. Essa servidão que você tá podendo fazer, por que não fazer? Pra deixar o outro mais Sim, leve, sim. né? E outra, faz um bem danado. Você entende que muito mais do que falar perdão, 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 é fazer ações, criar É, experiências. Porque aí você começa a entender que as pessoas são o que elas dão conta e você é quem você dá conta. E tá tudo bem. Eu não preciso salvar ninguém, porque afinal de contas, se eu me salvar, eu já tô no lucro, é muito louco. né? É É muito sobre grata, isso. gratidão mesmo. Eu tô super grata. E é perseverar agora. É igual eu falei, eu tô super animada, né? Tô aí, tô no caminho, né? Como é que fala? Tô fluindo. E também até Tá em fluindo. relação ao dinheiro, o Geraldo falou para mim assim, olha só, você sabe que você tá no meio da ONG que você vai também a ganhar dinheiro. Eu falei, ela é. Você sabe que você é uma das escolhidas. Eu falei, sério? É, porque Olha aí, a gente tá montando um grupo e tem 6 pessoas e você é uma delas. Falei, sério? Falei, você caramba, fiquei tão tá feliz. vendo? O dinheiro Você tá entendendo que chegando. as coisas. Você não precisa se preocupar, que nem eu te falei. Não se preocupa com isso, que só joga para o Tem universo qual é jeito o problema. E o que universo vai eu vou trazer. poder fazer tanta coisa. Eu nem. Falei, senhor, eu falei, gratidão. Aí hoje ele foi lá na Assembleia, voltou lá do governador, que ele tava fazendo negócio com a assessoria lá do Estado, uma coisa. Voltou, contou que já dá quase tudo certo, veio mostrar a roupa que ele colocou, como ele foi de roupa. Falei, olha, tá Ai, que lindo. legal! Meu coraçãozinho. Falei, Tá nossa. vendo, mulher, como as portas se abrem? É, E olha, se você não tivesse, ia jogar essa oportunidade fora, mulher. era. Mas na Era, hora que porque ele. você já tinha batido o martelo. Eu já tava interpretando já com raiva. Na hora que ele falou, vem, eu vou fazer uma berinjela, vem comer. Tá fazendo o quê? Aí eu, para, pelo amor de Deus, eu preciso. Segura, mulher! Aí eu segurei, respirei, fiquei, não, vou pra academia, vou me ouvir, vou me trabalhar aqui. Aí fui até. Aí depois eu falei com o Marcelo, que é o outro terapeuta, ele pegou e falou igualzinho você. Eu falei, meu Deus, acho que eu tô ouvindo alguém. Falei, ele falou igualzinho. Ele falou igual você. Eu falei, gente, na mesma, Lúcia, você vai fazer o que você achar que é melhor. Se você achar que tem que ir além, a bem. Se achar que não, se você quer ir lá, você vai se ouvir. Respira. Olha. Respira. Acalma, dá um passo atrás e olha o cenário. Aí eu Porque a tendência sua é, no desespero, era meter o pé pelas sim. mãos. Sabe por qual motivo? Porque você tem uma memória que as pessoas não te valorizam. Então você fica armada para brigar para ser valorizada. E agora você está percebendo que quanto mais você está soltando, mais valorizado você está sendo. É, bem isso mesmo. A Lília, meus all lovers, a Lília, Lúcia, você vai ouvir a voz da Vilma sempre. Eu acho que sim, porque se a gente quer estar no caminho da evolução, gente, não tem como. Sozinha ninguém vai para lugar nenhum. Não Não tem. vai. Não vai. E também porque curou, né, Lúcia? A gente curou alguns traumas da primeira, curou da segunda. Então, quando vai. É como eu falei para você, é um novelo, né? Quando eu vou puxando os fios, que vai pondo ordem na casa, a coisa começa a fluir de um tanto que você fala assim: peraí, mas eu não estava esperando isso. Sabe? Você é impactada pelas Deixa coisas boas. eu te contar essa. O cara se excluiu ele mesmo de tudo. Eu falei, Deus, obrigado!
Ele não quer mais não. Meu, assim, foi muito, porque eu fui muito incisiva que eu tava querendo cuidar de mim. E de repente, o que eu percebi? Que Deus, eu tô tão grata. Eu falei, Deus te abençoe, obrigada. Ele conseguiu, tipo assim, foi pro caminho dele, ele seguiu o caminho dele. Que Deus abençoe, que Deus. Tipo assim, gratidão, porque era tudo que eu queria, que cada um tomasse seu caminho. Não daria mais, entendeu? E Por isso ele foi tão importante. Por isso, Lúcia, isso que é importante, você ter percebido a hora que você precisou de ajuda e ter pedido. foi. Por, Nossa, eu entendeu? tava Foi na doente. hora certa. Ia dar uma merda se você não te ama e a gente não Eu faz. falei, Você não, sabe disso. eu vou ter que ir agora fazer uma constelação. Eu não tenho, não posso esperar mais. Eu não posso. Eu tava ficando. Minha mente, quase eu fiquei enlouquecida. 3 dias chorando, chorando, chorando. O choro de. Eu falei, que isso? Nunca mais eu tinha feito isso. Tudo bem, quando eu me Não, separei, chorei muito, mas não era mais motivo pra mim fazer esse choro. Eu falei, mas não tem motivo. não, e outra. Mas é porque a lembrança do seu cérebro era da solidão, que veio depois da separação. Então o Meu, cérebro tentou te proteger para não sentir de novo. Porque o cérebro não sabe tempo. Então, a memória que você tinha é a memória de sofrimento. Você não estava sofrendo pela pessoa, você estava não, sofrendo pela situação registrada na sua memória. sim, E é era isso bem. que a gente não entende. Sabe? A gente não sofre pelo outro. Aí, por isso que a gente erra nas decisões. A gente acha que é o outro que está fazendo. Não é o outro. Não, Somos nós com a memória que a gente tem. sim, tá E aí, você não, claro. agora, o que você Tá está claro. fazendo? Olha que legal. O que você está fazendo com a sua memória agora? Está mostrando para a sua memória que aquilo você tem poder sobre ela. Que Sim, agora você foi ver uma nova experiência de uma pessoa que está te valorizando, está querendo saber sua opinião, e você não está precisando se impor. sim. Aí que Percebeu? igual ele falou assim, eu mandei um negócio no TikTok. Eu não tenho TikTok, você vai achar que eu sou chato. Falei, não, tá tudo certo. Na hora que se encontrar, eu te falo, não tem problema. Se você não entendeu, se você não tem TikTok, não é problema. Nem falei nada. Falei, não, fica tranquilo. Tá vendo? Porque normalmente eu. E isso é evolução, isso é você precisa bater no seu ombro e falar, olha, como é bom isso. Porque quando você reforça coisa boa, Lúcia, você vai estar reforçando no seu cérebro memórias boas. Sim, E aí as memórias boas vão vir mais, em vez de você ficar reforçando as memórias ruins que nem você estava. faz diferença. Não é outra coisa. Nossa, Faz. Você vai ver. E aí, a hora que a gente começa expandindo isso para as pessoas ao redor, nossa, fica maravilhoso. Fica maravilhoso. nossa, eu tô encantada. Eu tô super grata. E igual eu falei, aí eu dei exemplo, eu sou terrível, né? Que eu vou falando com um e com o outro, e a minha amiga, eu falei, não, não faça mais uma propaganda. Não, pelo amor de Deus! A hora que você falou para mim, quando alguém fala para mim, eu tô fazendo pulo, pelo amor de Deus, para! É, porque eu falei, eu descobri que eu sabia que tinha algo errado, mas assim, não era que algo errado, é que era uma coisa assim que no final você ficava na dor também. Por mais que você tentasse sair, você voltava pra dor. É que antigamente, Lúcia, o que que acontece? Não é que foi Que não errado. Na época serve, que. é que era uma época. Era naquela época. Naquela Era uma época dimensão, servia. a gente tá em outro nível de dimensões. Eu acho que a gente vai. Então, Exato! você vai Exato! evoluindo, as dimensões, você vai trazendo a consciência e vai as dimensões. Você vai, isso é sair das dimensões, você tá indo para outras dimensões. Aí você Você está consegue trazer expandindo. que já não serve o reiki. Não manda reiki para mim mais, porque assim, não faz mais sentido. Porque a gente está em outra dimensão, de outro entendimento de espiritualidade. Então você consegue Mas é entender que o tem nível. pessoas, é que ainda tem pessoas, Sim, Lúcia, que precisam sim, do reiki, precisa, tá? precisa. Mas a gente sabe que cada um qual o nível que tá, né? Você vai descobrindo. Sim, Não que não é ruim, é maravilhoso. Me mas já serviu passou, muito. você já passou, já Passei. passou. Você está no outro nível. Então, a medida. É que nem eu falo que a vida, Lúcia, é igual uma escadaria. Tem hora que a gente fica marchando no mesmo degrau, fica. Mas a hora que você vai evoluindo, você vai conhecer, vai ampliando. Quanto mais alto você tá, mais visão você tem. Mais memória você tem. E se você tem memória boa, o resultado vai ser bom. Se você tem memória ruim, o resultado vai ser ruim. Por isso o choro que você teve antes da gente ter feito a sessão. Porque a memória que você tinha da situação que você estava vivendo era muito ruim. Sim, Não tem como não sofrer. é. E assim, foi muito bom mesmo. Eu não tenho nem palavra para dizer o quanto fez a diferença mesmo, né?
Que bom, Lúcia. Grande beijo no seu coração, gratidão pela confiança, meu all lovers. Ah, Não vejo a hora, está em obrigada. casamento, quero estar lá, viu? Porque Ah, eu já tenho alguns all lovers que já se casaram aqui, que viu? legal! Que 10, muito Tenho vários. Eu tenho, acho que, umas 8 ou 10 pessoas que, tipo, tava que nem você, sem esperança, começou a mudar o sistema. Isso que casaram. Fora aqueles que estavam, tipo, se separando e voltaram a morar junto, sabe? Que era casamento que tava se desfazendo e que voltou. Porque você muda, não muda, Lúcia? muda. Muda o resultado. Muda, muda a forma, né? É muito louco que você não consegue mais. É vigiar mesmo a mente e começar a mudar a ação, ter ação diante de Eu falo que a palavra mais forte da Bíblia para mim é orar e vigiar. é, Daí eu mudei para olhar e vigiar. é, É muito. isso. Essa é uma Boa palavra. noite, minha querida. Quase Obrigada. 11h30. Você tem que acordar cedo amanhã, não Amanhã tem? não, não, eu trabalhei hoje. Ah, que bom. Folga É, amanhã, então. Mas, de qualquer forma, um grande beijo no seu coração. Gratidão. Vai ser obrigada. feliz. Tira o pé do freio. Se joga, que a vida é maravilhosa. É tão bom amar e ser Sim, amado. com certeza. Beijo, Muita obrigada. gratidão. Gratidão, Beijo, eu meu que amor. agradeço. Fique com Obrigada, Deus. querida. Tchau. Nada. Tchau. Então, gente, é importante tudo isso aí que a Lúcia trouxe pra gente, essa experiência dela. E a gente só tem a agradecer essa colaboração que ela fez pela gente. Beijo, 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 Lúcia. Só pra gente concluir aqui, para não ir muito tarde aí. Então, pessoas como a Lúcia, como a Lilian, que são as All Lovers, que estão o tempo inteiro aí com a gente. A Lúcia está na segundo treinamento ainda. A Lilian já tem mais tempo, tem tido mais resultados. Então, lembrem disso. Existe todo um estudo hoje explicando sobre isso. Não é que não seja bom o Ho'oponopono, ele foi bom na época que ele foi desenvolvido. Hoje, quando a gente, que hoje tem a neurociência, que mostra o efeito das memórias nas nossas decisões, se eu fico pedindo perdão, perdão, eu estou me sentindo culpada. Se eu estou sentindo culpada, automaticamente eu vou ver culpa em tudo. Eu vou ter vergonha de tudo, eu vou ficar travando a minha vida. Eu não vou conseguir entender o outro. A minha comunicação vai ser falha. A leitura das situações vão ser falhas. Consequentemente, eu vou estragar relacionamento, eu vou estragar tudo que tiver ao nosso redor. Vocês entendem? Então, para ter uma vida plena, para ter uma vida feliz, eu preciso olhar para as memórias que estão registradas no meu córtex pré-frontal, que são todas as percepções que eu tive desde o momento que eu nasci. E ali você não tem acesso. Como que a gente acessa aqui no manual? A gente acessa no manual porque eu sou telepata. Então, é um dom que veio, né? Uma capacidade que eu desenvolvi também. Eu tinha uma facilidade, eu tenho algumas coisas que são consideradas paranormais, porque não é todo mundo que tem, mas eu desenvolvi essa técnica de se comunicar. E aí você pode falar, mas o que é telepatia? Telepatia é quando você convive com muito tempo com alguém e você vai falar alguma coisa, aquela pessoa está falando a mesma coisa, completa o seu pensamento. Você tem uma ideia, outra pessoa tem a mesma ideia. Você pensa numa amiga e do nada você sabe informações daquela amiga. Então, quando a gente entende que a telepatia ela não é algo fora da realidade, mas ela é necessária quando você quer trabalhar memórias, e aí eu preciso entender o efeito disso na minha vida. Quanto mais eu mexo em memórias, mais dor eu causo, mais criação de coisa dolorida eu vou ter. Porque eu não tenho referência de coisas boas. Então, quando a gente entende como o córtex pré-frontal funciona, a gente começa a entender que pedir perdão é reforçar culpa. Mexer em feridas que você acredita que aquilo que seja a solução vai reforçar aquela memória. Vai reforçar aquilo, porque o seu cérebro não sabe o tempo. Ele não sabe o que é passado, presente e futuro. Então, segundo esse estudo da Science, ele identificou que os neurônios vão sendo reforçados naquela memória. Então, o que vier de diferente daquilo vai ser reforçado. Se eu tenho culpa, eu vou sentir culpa em tudo. Se eu tenho medo, eu vou sentir medo em tudo. Se eu sempre me sentir insegura, eu vou atacar todo mundo porque eu me sinto insegura. E aí eu perco a capacidade cognitiva de flexionar o cérebro. E a tendência, por que está tendo tantas pessoas com problema de demência? Porque não tem flexibilizado. Você tem que imaginar que o cérebro é igual uma uva. E ela tem, quando eu não uso isso, quando eu não estimulo, não molho com informações,
com experiências, principalmente experiências. Informação passa batido. O que fica gravado na memória são as experiências. Para quê? Para que ele possa ter um banco de dados para decidir. É igual treinar a IA, as inteligências artificiais. De acordo com o que você vai alimentando aquela IA, você vai tendo respostas que ela vai buscar nesse banco de dados de acordo com a experiência sua, com as solicitações suas. O seu cérebro é do mesmo jeito. Então, se eu estou pedindo e lembrando de memória ruim, ela não vai ter caminho para achar coisa boa. Não tem jeito. É incompatível uma coisa com a outra. Então, eu preciso tomar consciência que isso acontece. Então, as nossas percepções, e esse teste mostrou como o nosso corpo reage a coisas boas ou coisas ruins. E aí eles falam lá, dentro da Science, que eles descobriram que a decisão foi representada pelos neurônios de escolha da memória, de uma maneira abstrata, de modo que os mesmos neurônios pudessem sinalizar essas informações em diferentes contextos. E isso provavelmente explica grande parte da flexibilidade que vemos na tomada de decisão dos seres humanos, e diz um autor dessa pesquisa. Então, é importante, o que ele está dizendo nisso, né? Trazendo para a gente informação. Que ele vai pegar aquela memória e vai trazer possibilidades daquela memória. Se eu tenho só na memória coisas negativas, eu não tenho experiência positiva, e eu reforço a negativa, ele vai me trazer muito mais dificuldade de tomada de decisão. Vocês já perceberam isso na vida de vocês? Então, por exemplo, às vezes eu sei o que é alguma coisa, eu acho que eu sei, eu entendo que eu sei, mas eu faço decisão errada. Porque o que é familiar para mim é aquela decisão do que eu não quero, é aquela tristeza. Então, ele não vai ter caminhos para criar soluções melhores. Por isso que quando a gente treina no manual, você vai ter outra percepção. Por isso que, como a Lúcia falou, como que mudou a vida dela? Mudou a vida dela porque agora ela consegue entender que a memória está interferindo na decisão dela, e as memórias eram ruins. E aí não tem como decidir coisa boa. Então ela ficava o tempo inteiro atacando todo mundo em guerra, gastando energia, estressada, mal-humorada, e vendo dificuldade em todo lugar, porque ela não tinha referência na memória dela. Então, por isso que quando a gente está criando filhos, a gente precisa dar experiências para eles. E não ficar protegendo o tempo inteiro, porque vai fazer que quando ele vá para a vida adulta, ele não tenha memória suficiente para poder decidir. Porque ele não tem referência de experiência. Não adianta você falar para o filho, não enfia o dedo na tomada. Por que ele enfia? Porque ele ainda não tem experiência para entender que aquilo lá é real. Enquanto ele não for lá e experienciar que tá choque, ele não vai parar. Isso também depende muito da personalidade de cada um, muito mais da forma que a pessoa veio de fábrica, do temperamento que ela tem de fábrica. Se é uma pessoa calma, fria, ela não vai querer experienciar o que foi avisado. Mas se é uma pessoa emotiva, uma pessoa explosiva, uma pessoa que tem dificuldade com o novo, essa pessoa vai ter muita dificuldade para lidar com as emoções. Porque esse conjunto vai mostrar que a pessoa é inflexível. E aí, quanto mais inflexível eu for, quanto mais apegado eu for, menos fiozinhos, menos neurônios o meu cérebro vai ter. E menos informações e capacidade de decidir eu vou ter. Então, eu vou ficar com mais dificuldades de lidar com isso do que qualquer outra coisa. Então, é importante que a gente tenha isso, né, nosso treinamento diário, no nosso questionamento diário, para que a gente não tenha certezas absolutas. As certezas absolutas é a comparação com a nossa memória. Então, aquela memória pode não ser verdadeira. E se ela não for verdadeira? E se o que eu tenho certeza não é certeza, é só uma memória que me reafirma aquilo. E essa memória pode vir de filme, não é só o que você viu. Pode vir de filme, pode vir de novela. Se eu assisto novela onde a mulher é traída o tempo inteiro, como é que eu posso ter uma memória que alguém vai me respeitar? Você vai ter muitos ciúmes, porque foi aquilo que foi reforçado na sua memória. Da mesmo jeito, se eu tenho muita memória triste, não adianta eu falar para a pessoa, vai para a igreja. Não adianta, porque a memória vai com ela para a igreja. E ela vai na igreja e só vai vir reclamação, ela vai focar naquilo. Enquanto pessoas vão para a igreja para focar na solução, ela vai para a igreja, por causa da memória dela, para focar no problema. E aí ela se sente igual. Por quê? Porque a memória dela foi reforçada. Ela se sente no ambiente familiar. E quando eu me sinto no ambiente familiar, eu vou tomar decisões erradas. Porque o meu lado crítico não vai existir. Por isso que eu falo para vocês, dá um passo atrás e avalie a situação. Dá um passo
trás e ver o que você pode somar naquela decisão. É só assim que a gente consegue ter livre-arbítrio. Fora isso, você está escravo das suas memórias. E você vai envelhecer como seus pais. Não adianta. Porque ao longo do tempo, a tendência das memórias elas ficarem mais enfraquecidas. E a mulher da menopausa, ela tende a dominar mais pelas informações que ela tem. Mas em contrapartida, se ela não tiver amadurecido essas memórias, ela vai ser uma adolescente de 50 anos. Como a gente vê muitas pessoas aí totalmente responsáveis com essa idade. Parece que é uma adolescente ainda. Por quê? Porque essa parte das memórias não foi evoluída, não foi experienciada coisas que dessem a ela condições de ter mais sabedoria. E não é porque a pessoa é melhor que a outra, não, é a capacidade que ela tem de flexibilizar. De não ter posse das coisas, e sim de deixar tudo livre. Quando eu deixo tudo livre, as coisas. Aí que você prende mais o que você quer. Por qual motivo? Você fala, se é livre, tá vindo para mim, eu me sinto mais confiante. Se eu me sinto mais confiante, eu crio uma memória boa de confiança. E eu vou confiar em mais pessoas, eu vou ter mais segurança. Não que aquela memória da desconfiança não tenha saído, ela tá lá, mas ela não tem mais foco, ela não tem mais luz. Mas ela ainda vai me avisar quando for algo que for chamar muito a minha atenção. Ou algo que for muito discrepante daquilo que eu estou vivendo. E aí eu vou afastar daquilo. E isso é o desapego. Se eu estou num relacionamento, o relacionamento é ruim, já foi abusivo, já teve tudo isso, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que isso não é bom. Mas isso é familiar para mim. Então, quando eu ver alguém me desrespeitando, eu não vou perceber até aquilo tomar um X de importância, um tamanho de importância, porque eu me acostumei com aquela forma de ser. Então, a gente entendendo isso, a gente vai começar a fazer escolhas melhores. Porque quando você vê alguém muito legal, você vai desconfiar. Porque você está acostumado a ver gente sempre te enfrentando, te desafiando, você não consegue ter uma vida saudável. Você não consegue ter uma vida boa, que sobre coisas. Então, quando eu vou entendendo esse processo, eu vou dominando a situação. Mas enquanto eu não entender, não adianta. Porque eu fico daí na questão de provar. Eu tô certo, ele tá errado. Eu tô certo, ele tá errado. Eu tô certo, ele tá errado. A gente perde tempo. Vocês entenderam? Silvani, tudo bem? Bruno, bem-vindos. Luísa. Então, é importante que vocês compreendam isso, que vocês possam utilizar isso na vida de vocês, entendendo a importância da memória e na tomada de decisões, para que você se torne livre, para que você possa fazer escolhas melhores, mas principalmente para que vocês possam ter mais harmonia, ter mais tranquilidade, ter mais capacidade de visão de oportunidade, ampliando o campo e podendo fazer escolhas melhores. Então, um grande beijo no coração de vocês, um bom descanso, e que vocês possam olhar mais para vocês com amor, com compaixão, mas também expandindo amor e compaixão por quem estiver do seu lado. Você não possui ninguém, você não é dona de nada, nem de você, porque daqui a pouco tudo pode acabar, e você não sabe quando. Então, ame quando você puder, abrace quem você puder, e crie laços, crie pontes. A ação da pessoa é um problema dela. Você pode gostar da pessoa, você não precisa gostar da forma que a pessoa age. Eu posso não gostar de como ela age, mas eu amo minha mãe. Minha mãe, às vezes, é arrogante, é teimosa. Ok, minha mãe é teimosa, arrogante, tudo bem. É sobre isso, e é seguir a vida. Entender que a gente ama a pessoa, o ser humano, mas as experiências dela são a memória dela, é a vida dela, é o que ela dá conta. E a gente respeita isso, porque a gente quer que respeite a nossa capacidade de dar conta também. Beijo. Lilian, Lúcia. Lúcia, muito obrigada por ter estado comigo na live, pelo seu carinho, pela sua dedicação, por sua paciência, pelo seu aprendizado. Lilian, meu lover, Lúcia, meu lovers. E vocês sabem o que significa all lovers, né? Espero que vocês saibam. Eu te amo, é amor. Eu amo o que eu faço, é amor. E em havaiano, tá? Então, eu me amo, eu te amo. Manaual para todo mundo. E fiquem com Deus. Beijo. Toda honra e glória ao Criador de todas as coisas. Tchau, gente.